filho da senhora. Por isso eu lhe peço agora, não deseja a minha morte. Se não quer me fazer bem, o mal também não me faça. Porque eu não sou culpado de viver nessa desgraça. Passando necessidade, vejo que a sociedade, esta sim é a culpada. Porque na sua ganância, só quer tudo em abundância, deixando o povo sem nada. Eu não sei o que é carinho, porque mamãe não me deu. Pois em toda a sua vida, sofreu tanto quanto eu, vivendo para trabalhar, apenas para sustentar os seus filhinhos com vida. Vive na infelicidade, e ainda na flor da idade já é uma velha sofrida. Eu sei que na sua casa tem uma linda cadela. Eu já seria feliz se vivesse igual a ela. Pois ela tem boa vida, carinho, banho, comida, cada qual no seu horário. E também quando adoece, eu sei que logo aparece um médico veterinário. Skate, patins, videogame, seu filho tem desde cedo. Eu em toda a minha vida nunca ganhei um brinquedo. Sou pequeno e magricela, sem ter nenhuma chinela para proteger meus pés. Vejo o seu filho lindo, ganhando e sempre pedindo, que já tem mais de 10. Sem poder me alimentar, mamãe me mandou pro mundo, mesmo guardando em seu peito um sofrimento profundo. Eu hoje vivo a pedir, sem ter para onde ir, pois meu teto é sol e lua. Num mundo sem esperança, sem direito a ser criança, eu sou menino de rua. Obrigado. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Eu sou Aline Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e começa agora o Amplitude 88, o programa Delas na Ciência, retornando com novas entrevistas depois de um mês de recesso. Lembrando que, além da transmissão na 820 AM, você também pode nos acompanhar na nossa live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Estamos também no Instagram, Twitter e YouTube. Bem, e no programa de hoje vamos passar nossa conversa com a Daniele Carneiro, terapeuta ocupacional, sobre seus estudos que analisam a atividade humana e o uso da realidade virtual e tecnologia assistiva para pessoas com doença de Parkinson. Vamos ouvir. Daniele, para a gente iniciar essa conversa, você pode explicar um pouco sobre a doença de Parkinson? No caso, as causas, os sintomas, tratamento? Bom, boa tarde. Agradeço o convite. Em relação a Parkinson, né, minha formação, sou terapeuta ocupacional, né, sou docente do curso de terapia ocupacional aqui da UFPE e na verdade não existe uma causa determinada que diga o que a pessoa vai ter ou porque tem doença de Parkinson, né? O diagnóstico ele é feito por uma avaliação clínica pelo neurologista e aí depende dos sintomas clínicos que a pessoa apresenta. O mais conhecido é o tremor em repouso, né? Que é aquele tremor que é visível, que é o sintoma mais visível, né, da pessoa que tem Parkinson. Mas não necessariamente a pessoa que tem Parkinson ela tem tremor em repouso, né? Ela tem outros sintomas que incluem na doença de Parkinson, que é a lentidão de movimentos, que ela é definida como bradicinesia, que é essa diminuição dos movimentos, a rigidez muscular, não é uma rigidez articular, é uma rigidez do músculo, e uma instabilidade postural, né, que é aquela mudança de postura, às vezes alteração na marcha, no andar. Então, o tremor em repouso, que é o que é mais falado, é um dos sintomas da doença de Parkinson. E aí o médico neurologista que tem que ver, avaliar, porque esse tremor, se for um tremor, pode ser um tremor essencial, né, pode ser algum outro tipo de tremor por alguma outra disfunção, que não só o Parkinson. Em relação ao tratamento, o tratamento básico é medicamentoso, né, prescrito pelo neurologista, e tem os tratamentos não farmacológicos, que a gente chama, que aí entra terapia ocupacional, fisioterapia, odontologia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia. E aí todo esse conjunto de tratamento, ele vem a
favorecer, né, essas habilidades da pessoa, lógico, cada um dentro da sua especificidade. E aí, na terapia ocupacional, a gente visa o tratamento pensando em quais atividades, né, qual a ocupação dessa pessoa que ela está prejudicada diante do sintoma. Então, uma atividade que vem com a queixa muito gritante é a escrita. Escrever, da pessoa com Parkinson geralmente tem aquele padrão, começa a escrever normal e vai diminuindo a letra, que é a micrografia, tem um termo técnico. E dependendo de onde o sintoma da doença apareça, se for no membro dominante, está presente. Porque o sintoma do Parkinson, que eu falei, aqueles 4, não necessariamente vai acontecer em todas as partes do corpo. Ele tem uma apresentação assimétrica. Então, às vezes, a pessoa tem um tremor de repouso no braço direito e uma rigidez no braço esquerdo, né? Então, ele não tem esse padrão de simetria, de ser presente em ambos os lados, vamos dizer assim. E aí, a micrografia é muito comum, né? Essa queixa da escrita, às vezes é pelo tremor em repouso, porque você pega um objeto mais leve e ele não dá uma resistência, né, um peso que vá diminuir, atenuar aquele tremor. Às vezes é por uma rigidez muscular, às vezes é a lentidão do movimento que não permite que a pessoa continue escrevendo. Então a gente tem muito essa queixa na escrita, que é uma atividade que a gente trabalha. Então a gente faz a análise dessa atividade para poder ver o que é que a gente consegue atuar. Se vai ser numa adaptação para escrever, se vai ser incorporar pistas visuais, que é um dado assim científico mundial, né, que já está posto, que dá um resultado muito interessante para as pessoas que têm Parkinson. Então a gente usa pistas visuais para escrever e às vezes também auditiva. Então são estratégias e são alguns exemplos, porque para implementar isso a gente tem que fazer uma avaliação do sujeito para saber qual é a queixa que ele tem, quais são os prejuízos que ele tem e como é que a gente vai fazer com que ele funcione da melhor forma. Além disso, tem as queixas para tomar banho, para se alimentar, né? Eles deixam muito de sair para a casa de um familiar, para um restaurante, num domingo, às vezes após que eles falam, a gente tem um público mais forte, né? De pessoas idosas que frequentam a igreja, dizem, vou para a igreja, ou deixa de ir para a igreja porque não consegue ficar segurando, né, o papel, a Bíblia, o que for. Ou não vai para a casa mais de um parente porque não consegue segurar no talher na hora de comer, porque a comida cai, porque o copo derruba o copo. Então, a gente atua nessas atividades, né, nas atividades que envolvem essa ocupação, que é a ocupação da rotina das pessoas. No caso da tecnologia assistiva, como ela pode ajudar nos casos da doença de Parkinson? Bom, já comecei a dar alguns exemplos, né? Mas a gente tem alguns materiais, né, que já tem no mercado, que facilitam esse desempenho da atividade. Então, tem copos recortados, né, que facilitam esse bebê sem precisar a pessoa levantar a cabeça, porque pode ter uma rigidez muscular no pescoço. Tem outros dispositivos de tecnologia assistiva que a gente pode desenvolver, que é como no caso de uma pesquisa, né, que a gente teve em parceria com os professores de engenharia mecânica do Instituto Federal, em que a gente desenvolveu alguns produtos, né, alguns protótipos, e a gente patenteou um produto, um adaptador universal, que está nesse arsenal de tecnologia assistiva. Ele veio para facilitar atividades de várias esferas. Então, é um adaptador, como o termo diz, universal. Ele serve para acoplar, a gente conseguiu acoplar desde objetos mais finos, refinados, que seriam palito de dente, até o cabo de uma escova de dente, de um barbeador. Então, com esse adaptador universal, a gente conseguiu aumentar o diâmetro desses objetos, né?
facilitando o desempenho de que forma? A partir do momento que aumenta o diâmetro para pegar, eu uso outras estruturas musculares para facilitar e executar aquela atividade. Então é algo que já está público, né? Está patenteado, assim, público, porque já saiu o número da patente. A depender da necessidade dos pacientes, a gente faz essa prescrição aqui pela UFPE, porque é feito na impressora 3D. Aí a UFPE, ela tem essa impressora 3D ou é o Instituto Federal? A gente tem a parceria com o laboratório deles, né? Então, aí o laboratório deles tem uma impressora 3D, tem outras impressoras 3D pela universidade, mas assim, como foi um trabalho de pesquisa feito em parceria com eles, então a gente tem essa vinculação, né, e esse trabalho em conjunto com eles. Nós da terapia ocupacional, a gente levanta a demanda e leva para eles, né? Então, olha, a gente está trabalhando para melhorar a pega, vamos dizer assim, na hora de abrir tampa de garrafa. E aí a gente precisa aumentar esse diâmetro, melhorar essa pega, aumentar o atrito para poder facilitar nessa abertura. Leva todas as necessidades, faz o pedido, vamos dizer assim, e eles pensam na parte da mecânica, né? Como é que vai ser esse layout, como é que seria um possível desenho desse produto. Depois desse desdobramento, né, desse trabalho, que foi um projeto do CNPq que a gente teve de 2014 a 2016, a gente fez num evento científico brasileiro de tecnologia assistiva em Curitiba. A gente começou a fazer uma parceria com os professores, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, de design. Então, a gente até brinca assim, veio como cereja no bolo, porque a gente pensava no produto, os professores falando de uma forma mais acessível, né? A gente tinha ideia, na terapia ocupacional, então a gente tem a ideia, passa para a engenharia, para eles elaborarem aquela ideia, e aí o design vem para colocar essa questão do que o design trabalha, né? De tornar aquele produto esteticamente mais agradável, né? A questão de trabalhar uma estrutura que facilita a higienização daquele produto, porque são produtos que estão em atividades. Então, eu posso usar esse adaptador universal na cozinha ou horas no banheiro para escovar os dentes. Né? Então, tem esse cuidado também, né? De resistência, de higienização, de uso, enfim, tem uma infinidade aí de possibilidades. E você também tem uma pesquisa sobre o uso da realidade virtual nos casos de Parkinson, certo? Como seria esse uso? Eu desenvolvi um protocolo de treino com realidade virtual não imersiva, que não usa nenhum recurso que a pessoa fique com a sensação que está dentro daquela imagem. Certo. Então, quando você usa aqueles óculos de realidade virtual, ele permite que você se sinta imerso no ambiente. Como em Parkinson tem uma grande possibilidade, né, da pessoa ter um risco de queda, então a gente não orienta, né, o uso de óculos. Tem um risco, né, de cair. Na época, né, fiz uma busca literária e aí a gente ficou em não imersiva por conta disso, que a pessoa ela consegue desempenhar a atividade, né, fazer o protocolo que é o protocolo de reabilitação, e ela consegue perceber o ambiente que ela está, então minimiza esse risco de queda, tá? Aí tem um protocolo, que aí foi um protocolo que eu desenvolvi na época do doutorado para reabilitação, pensando nessas estruturas e função do corpo para o desempenho das atividades do cotidiano, do dia a dia. Ao longo do tempo, né, depois que eu apresentei a tese, eu incorporei esse protocolo na minha disciplina, uma disciplina do ciclo adulto. E aí a gente usa esse protocolo no método de ensino também. Tem um protocolo de realidade virtual para treino de escrita, que eu fiz na extensão do ProParkinson. Tive alguns projetos de pesquisa envolvidos com o PIBIC para esse treino de escrita com realidade virtual. E alguns TCCs, foram 2, que envolveram, né, o protocolo de treino de escrita com realidade virtual.
Os artigos estão em análise na revista para publicação. Inicialmente já foram aceitos, só aqueles ajustes mais de formatação. Teve um resultado muito bacana, assim, a gente usou algumas medidas de desfecho e aí logo mais vai estar público para quem tiver mais interesse. Esse foi o primeiro bloco da entrevista com a terapeuta ocupacional Daniele Carneiro. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Amplitude 88 aqui na Rádio Paulo Freire. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi pro Dia Internacional da Mulher. Perfeito. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. O mês de março é marcado como o mês da resistência, da luta e da coragem, da bravura e referência. Dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei a eloquência e as rimas do cordel para dizer o que preciso, a mulher serei fiel, a forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale, desafie. Diante da violência, não se omita, repudie. Combata o feminicídio, o agressor denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço e entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E por aí vai. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Estamos de volta com Amplitude 88. E agora vamos continuar ouvindo a entrevista com Daniele Carneiro, que é terapeuta ocupacional, sobre seus estudos que analisam a atividade humana e o uso da realidade virtual e de tecnologia assistiva para pessoas com doença de Parkinson. Daniele, voltando para a nossa conversa, qual foi a sua motivação para realizar esses estudos? Minha motivação inicial, e que sempre está presente, né? Eu sou encantada pelas pessoas, né, que estão envolvidas no ambulatório de Parkinson, porque apesar de saber que eles têm, né, aquela clínica, né, que pode ter um tremor em repouso, a rigidez, né, aquela questão mais física, cada pessoa ela tem uma necessidade diferente. Eu trabalhei no centro de reabilitação, até ajudei, assim, fiquei no comecinho, montei o protocolo, centro de reabilitação limite, na época que não tinha, né? Foi no comecinho, foi chamado eu para adulto e uma outra TO para infantil. Aí a gente estruturou o serviço. Depois que estruturou o serviço, virou rotina. Aquela rotina de atendimento, evoluir, atendimento, evoluir, atendimento, evoluir. Comecei a adoecer. Foi adoecer não, eu senti que eu estava adoecendo. Eu não gosto de mesmice, não gosto de rotina. Eu sou movida aos desafios, entendeu? Eu me sinto desafiada quando eu tenho uma pessoa que tem uma necessidade diferente. Aí isso me motiva. Aí cada paciente você vai ter que tratar de uma forma diferente. A gente tem um protocolo, porque tem que estruturar o protocolo até para trabalhar em validação, apresentar. Mas esse meu encantamento com a realidade virtual, a tecnologia assistiva especificamente, é porque existe um universo dentro da tecnologia assistiva, né? De recursos, de serviços. A gente consegue incorporar isso na necessidade da pessoa. Até de forma inovadora, né? Saindo dessa mesmice que você disse. Então assim, a gente sabe que, pronto, o adaptador universal foi algo que foi desenvolvido, patenteado, funciona ok, ótimo.
Mas nem todas as pessoas que têm Parkinson, elas vão precisar daquele adaptador universal. Aí às vezes a pessoa chega, eu tô com uma... Pronto, tive uma pessoa que disse assim, eu não consigo fazer higiene íntima. Porque já estava com uma limitação de movimento que não conseguia ter amplitude para chegar e pegar na região íntima que é da pessoa, né? Como dizer assim, é íntimo. E aí a gente está pensando, né, porque é um desafio, num dispositivo que a pessoa consiga segurar e fazer higiene íntima. E aí, assim, eu sou movida a isso, aos desafios. Eu gosto de desafio. E você chegou a enfrentar algum obstáculo, como falta de recursos para realizar a pesquisa? De recurso financeiro, até hoje não, porque já saíram e saem editais de pesquisa, de fomento, né? Nessa parte de inovação, tecnologia assistiva. Então, os equipamentos que eu tenho hoje, né? Eu tenho não, né? Que é da universidade, os equipamentos que a gente conseguiu adquirir foi a partir de editais. Então, a gente tem os equipamentos para trabalhar a realidade virtual, a gente tem, não todos, mas os mais básicos para trabalhar com desenvolvimento de produtos de tecnologia assistiva, né? A gente só não tem ainda impressora 3D no nosso laboratório, mas tem essa parceria interinstitucional. A nossa maior limitação hoje, né, em relação ao Parkinson como um todo, é a estrutura física. Justamente essa infraestrutura que a gente não consegue desenvolver. Por exemplo, eu só consigo ter um turno para atendimento vinculado à instituição e pesquisa, porque a gente não tem espaço físico para atender em outros turnos, porque uma sala que existe não é a sala da gente, né? É a sala de outro ambulatório que cede para a gente. Então, o maior obstáculo é a estrutura física. Os pacientes, né, os usuários que vêm para o hospital se queixam muito da mobilidade urbana, que aí está fora do campus, que é algo maior. Mas dentro do campus tem essa necessidade de uma reforma, né? Você diria que uma reforma, ampliar o isso, adequar os espaços físicos, né, para essas atividades, até para continuar nos motivando. Finalizando, para você, Daniele, qual a importância da universidade pública na produção científica do Brasil? Bom, em relação, eu vou falar na minha área, né, o curso de terapia ocupacional aqui no estado de Pernambuco, ele é o único formador, né, de ciência em terapia ocupacional no estado, tá, aqui na UFPE. É extremamente relevante porque é a partir disso que a gente consegue desenvolver atividades e levar benefícios para a população. Então, recentemente eu fui até chamada e levada, né, para um evento que teve em São Paulo, justamente por essa característica, né, de inovação, de qualidade, de estar numa universidade pública no Nordeste, ter esse desdobramento para a população, levar um serviço de qualidade para a população com mérito científico. Então, até uma forma da gente colocar para as pessoas que a gente está em atendimento, ó. A gente está nesse treino, né, nesse protocolo, dá um exemplo concreto, nesse treino do protocolo para escrita. Por quê? Porque deu certo. A gente fez a análise científica desses dados, deu resultado e a gente está agora aplicando e reproduzindo para a população. Tem esse caminho. É o publicar, fazer essa produção científica, mas para quê? Para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, com eficiência e qualidade. E assim finalizamos o Amplitude 88, o programa Delas na Ciência. E gostaríamos, claro, de agradecer bastante a nossa entrevistada, Daniele Carneiro, que é terapeuta ocupacional. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido pelas alunas de jornalismo da UFPE, Aline Melo, Elizabeth Bandeira e Marcela Dourado. A supervisão é da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio.
E a música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sound. Tenha um bom dia. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. E a primeira vez que eu viajei de avião, quase que eu morro, e fiz um poema com o tema Medo de Avião,